Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja está hoje diferente. Será que foi a chuva? Será que a chuva trouxe essa alegria? As crianças podem vir aqui em nome de Jesus. Aos que nos acompanham pelo canal Evangelho, o Arrependimento para Hoje, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Também pelo Facebook aí, Pastor Cássio. Deus esteja abençoando, porque essa mensagem hoje ela vai falar profundamente aos nossos corações. Amém, irmãos? Nossas crianças estão prosperando, graças a Deus. E está vindo mais crianças por aí, viu, irmãos? Criança é prosperidade. Então nós nos alegramos pelas nossas crianças. Estenda as suas mãos, como sempre nós fazemos. Eu quero pedir a você que ore comigo mesmo, com fé. Porque o tempo passa muito rápido, irmãos. A gente vê essas crianças aqui hoje, daqui a alguns anos, por exemplo, daqui a 5 anos, muitos já não estarão mais na escolinha, já estarão aqui no templo, né, adorando conosco. Mas enquanto isso, nós temos que batalhar e pelejar por elas, em oração, em súplicas, jejuando, orando, buscando ao Senhor, pela vida das nossas crianças. Oremos. Senhor Deus, rendemos graças nessa noite, Pai Santo, pela vida das nossas crianças, que temos, Pai, a responsabilidade de orar, de interceder, de ajudar elas em oração. Meu Deus, os pais que aqui estão, Senhor, entendam, meu Deus, o perigo que tem sido em deixar as crianças, Pai, muitas das vezes expostas ao inimigo. Senhor, Senhor, nós sabemos que o domínio e o controle é Teu. Então, Pai querido, clamamos a Ti para que haja, meu Deus, livramento, para que haja, Senhor, entendimento sobre nossos pequeninos, Pai. Abençoa o ministério de cada um deles e levanta o Senhor com poder, com unção e com intrepidez. Em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Amém. Os demais irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus, com tranquilidade e alegria no coração. Glória a Deus. A gente se alegra muito, sabe, irmãos, quando vê a igreja dando glórias. A gente escuta o destaque de alguns irmãos glorificando ao Senhor. E já faz muito tempo que a gente não vê a igreja com esse nível de adoração, desejo, sede. Não porque tem um cantor aqui em cima, ou um ministro, não porque tem alguém tentando ou incentivando você a fazer isso, mas porque você sabe quem você veio adorar. E nada te impede de você abrir a tua boca, dar glória a Deus e aleluia, ainda mais quando você sente vontade. Ninguém me impede, irmão, quando eu sinto vontade de dar glória a Deus e aleluia, ninguém me impede. Ninguém me impede de abrir os meus lábios e dar glória a Deus e aleluia. Não é proibido. Eu tenho liberdade. Eu posso levantar as minhas mãos e adorar. Se eu quiser sair aqui agora ali, irmão, lá no meio da rua e gritar, aleluia, glória a Deus, levantar as mãos, rodar, falar em língua e mistério, ninguém vai me impedir. Ninguém pode impedir você de adorar o teu Deus, de render a Ele graça, glória, louvor. Ninguém, dentro do ônibus, na escola, na faculdade, ninguém pode. Ninguém pode impedir você de louvar a Deus, onde quer que seja. Agora imagine aqui num ambiente que é consagrado, é fisicamente preparado, que a gente tem uma estrutura grande para você sentar aí e ouvir a palavra. Temos uma estrutura para você ouvir a palavra através do som, dos instrumentos, ainda que às vezes
possa para alguns ser muito alto, realmente às vezes acontece, mas esse é o ambiente certo. Quando a igreja se reúne nesse lugar, o objetivo é esse: é você glorificar o Senhor, é você entregar o melhor para Deus. Nessa noite nos visita a Isabel, a Joyce e o Riquelme. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente e que o Espírito Santo, de maneira especial e profunda, fale ao coração de toda a igreja. Esse mês nós estamos trabalhando um assunto muito importante, como os demais anteriores que nós falamos, que é alcançados pela graça para alcançar os perdidos. O texto que nós estamos usando é Romanos capítulo 10, quando ali se fazem algumas perguntas a respeito do chamado, da obra, de pessoas que ainda precisam ouvir a palavra, de pessoas que ainda precisam ser alcançadas por Jesus. Paulo vai dizer que como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos ou benditos são os pés dos que anunciam as boas novas, a palavra do Senhor, né? Então, alcançados pela graça. Irmãos, às vezes eu fico pensando nesse tema, alcançados pela graça. Veio uma alegria no meu coração, eu fui alcançado. Em meio a bilhões de pessoas, continentes, países, etnias, línguas, raças, povos, você foi alcançado. Você foi alcançado por aquele, o autor, o criador. A gente sabe que na terra existem muitos deuses, muitas religiões, muitas culturas, formas e várias formas de adorar, rituais místicos. Mas nós estamos falando do autor, entenda isso. Não existe outro. É Ele te alcançou no meio de um universo de pessoas, de bilhões de pessoas, irmão. Você, olha, meu Deus, é grande, isso é grande demais. Você foi alcançado, pastor, mas nem mais nem menos, não importa. Se foi por um evangelismo pessoal, se foi por um louvor, se foi por um testemunho, se foi por um convite para ir a uma determinada igreja, se foi por um vazio que você sentia, se foi por uma enfermidade que foi acometida na tua vida, se foi por uma situação adversa, não importa, a coisa é, Jesus te alcançou. Isso é algo tremendo, grande, poderoso. Ele tem um plano eterno para nós. Meu Deus, irmão, isso é muito grande demais isso. Eu me sinto às vezes, assim, não é querer sentir melhor que ninguém, mas eu falo, meu Deus, mas é tão bom saber que o Senhor me conhece. Tem coisa melhor? Eu tenho certeza que alguns aqui já teve ídolos, ou às vezes ainda deva ter alguém que você queria conhecer, por exemplo. De repente tem pessoas aqui que queriam conhecer um ator, um artista, um político, não sei, tem gente, tem diversidades, né, irmão? É diverso o pensamento humano. E aí você fica às vezes assistindo, vendo, e fala assim, nossa, fulano, eu queria conhecer fulano, mas aí ao mesmo tempo fala, mas ele nem me conhece, ela nem me conhece. Mas ainda assim você continua tendo estima, consideração, não é? Um político, um presidente, um jogador, um ator, cantor, não sei. Quando a gente é jovem, a gente tem ídolos, pelo menos na ignorância antes de Cristo. Depois que você aceita Cristo, muda a sua mentalidade, mas você tem. Eu conheci jovens que queriam
que tinha um fã-clube determinado cantor, e morria, se rasgava, e queria conhecer, e quando aquele artista, iam longe para ver o artista, e às vezes o artista dava um tchauzinho, pronto, já ganhou, já, só em te ver, olhar para você, pronto, já, não era assim? Não era desse jeito que você sentia quando aquela pessoa importante para você, famosa, às vezes pegou na mão, pronto, realizou o sonho. Agora deixa eu dizer para você uma coisa, irmão, isso aqui é grande demais. A pessoa mais importante, não tem ninguém acima, não tem ninguém, Ele, aquele que com a palavra foi falando, Mateus, e foi tudo acontecendo, aquele que foi dando ordem e as coisas em sintonia acontecendo. E eu fico imaginando como foi a criação, Deus falando, e esse universo, a beleza, irmão. Quando você viaja de avião, por exemplo, você vê a grandeza, olha para cima, é grande, olha para baixo, vê tudo minúsculo diante de um grande. Quando você está de carro, você olha para um lado para o outro, verde, serra, árvore, plantações, coisa grande. E Deus, com a palavra dEle, com apenas a palavra dEle, Ele foi falando e tudo foi acontecendo. Mas para fazer o homem, irmãos, algo assim que isso faz a gente pensar. A Bíblia diz que Deus, do pó, Ele faz o ser humano um boneco, Ele molda, Ele trabalha com as suas próprias mãos. Pastor, me explica isso aí, irmão, não tem como eu te explicar. Eu sou criatura, tem coisa que não dá para explicar, mesmo estudando teologia, vendo especulações, e a Bíblia diz que Deus nos formou do pó, Ele formou o homem, detalhadamente, com perfeição. Quem já brincou com terra sabe, fazer castelinho, dá um trabalho, né, irmão? Às vezes cai, estraga. Agora imagine Deus trabalhando o ser humano, e depois soprando o fôlego de vida. Aí vem o Adão, a humanidade, o Adão, o primeiro ser humano. Agora o que mais interessante é que ele serra a costela do homem, vendo Deus que não tinha alguém compatível com aquele homem. Mas Deus sabia de tudo, irmãos. O projeto é perfeito. Deus não criou nada por acaso, tudo é com propósito. E Ele faz a mulher, macho e fêmea os criou. É um plano lindo, macho e fêmea, homem e mulher, casamento, família, é algo lindo, mas é o próprio Deus. E agora os dois vivem felizes em um paraíso, tendo um relacionamento lindo, um relacionamento de afeição, de amor, de confiança com Deus. E esse Deus tão maravilhoso, tão lindo, tão perfeito, que quer ter um relacionamento com o homem foge, quebra os princípios, quebra as regras, entra no pecado, traz sentença. Mais uma vez, lá vem Deus, com o seu infinito amor, graça e bondade, vem à terra como homem e morre no meu lugar e no seu lugar. Aquilo que o inimigo pensou que era o fim, porque o inimigo pensou assim: acabou, primeiro Adão foi destruído,
Aí vem Jesus, vem Deus em forma de homem, que é gerado pelo próprio Espírito de Deus, no ventre de uma mulher pura na terra, porque Deus olhou e viu graça, Deus olhou para aquela mulher e viu algo diferente. Olha que coisa interessante, irmão. Deus olha e Deus vê. Deus me vê, Deus te vê, Deus vê o interior, Deus vê você no teu dia a dia, Deus vê você no seu trabalho, Deus vê você na tua escola, Deus vê. Escolhe ela, a Virgem Maria, escolhe ela, a Maria Virgem, mulher pura, e o plano se concretiza. Perfeito, tudo acontece segundo a profecia, segundo o que Deus já falava através dos profetas. Jesus passa por todo o processo para atrair o homem, para reconciliar o homem caído a novamente ter uma relação com esse Deus maravilhoso. Uma graça que a palavra graças que a gente entende como um favor imerecido, mas não tem como explicar isso. Geralmente se faz favor em troca de outra coisa. Geralmente as pessoas fazem isso. Deus não. Deus nos fez sem requerer nada em troca. Deus não quer, irmãos. Deus não precisa. Mas pela graça fomos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então esse Deus tão grande, tão lindo, tão maravilhoso, Ele conhece você. Nós é que não temos desejado conhecê-lo, pelo menos um pouquinho daquilo que Ele nos conhece. Nós desejamos conhecer ídolos, pessoas, né? Sonhamos, às vezes nos esforçamos, mas quando parte para conhecer, irmão, o Deus eterno, supremo, criador, o que tem um plano infalível, que conhece você por dentro, por fora, conhece os teus pensamentos, como diz para Jeremias, antes de você nascer. Meu amado, a gente precisa despertar isso em nós. Viver Cristo de forma intensa ao ponto desse mundo natural, físico, carnal, diabólico, pecaminoso não nos chamar tanta atenção, porque o mundo tem chamado a atenção de muitos, mais do que as pessoas têm buscado mais a presença de outras coisas na sua vida do que a presença do Espírito de Deus. Estão se preenchendo de tantas coisas e não querem, a maioria não quer conhecer esse Deus, não quer ter um relacionamento estreito com Ele, não quer mais fazer a obra dEle. Cadê aqueles que queimam no coração pelas missões, pelo evangelismo, por pregar a palavra, cantar de forma espiritual, não por aplausos, por fama, por glória, por dinheiro? Muitos estão servindo a Deus dentro do templo, não é por aquilo, por conhecer Deus, por um relacionamento, é por uma influência cultural chamada influência evangélica. Muitos de nós, evangelizamos não pelo Espírito, mas por influência cultural evangélica. Muitos de nós estamos vindo ao templo, não é para se render, se entregar, é porque nós passamos a ser muitos frequentadores. Nós gostamos de ouvir um louvor, gostamos do ambiente, nos acostumamos a ser evangélicos. Então é o que? Sou evangélico. Mas quando parte para a Bíblia Sagrada, não está batendo o que diz a Escritura com a vida de muitos de nós. Foi onde Deus me deu um tema para a mensagem dessa noite maravilhosa: o modelo bíblico de igreja.
Existe um modelo bíblico, pastor? Existe. Não é a comunidade cristã pentecostal, aquela placa ali fora. O templo, mas a estrutura, coluna sem coluna, templo bonito, grande, acústica, piso de porcelanato, ar-condicionado, tem que ser assim, tem que ter uma fachada assim, luzes, preto, tem que ser preto agora, é o padrão, luzes, tem que ter uma estratégia, tem que ter, não é esse o modelo bíblico de igreja. Os homens inovam, os homens procuram ideias, os homens procuram formas de atrair, de convencer, de crescer. Os homens procuram métodos, hoje está cheio de métodos. Como ter uma igreja cheia, como ter irmãos, igreja próspera, como ter uma igreja que pula, que grita. Não é esse o modelo de igreja, irmão. Igreja rosa, igreja preta, igreja branca, igreja... Não é esse. Eu vou ler para você na palavra agora. Eu queria toda a reverência, em nome de Jesus. Lá em Atos capítulo de número 14, a partir do versículo 19. E quando eu terminar de ler, se você sentir vontade de dar glória a Deus, fica à vontade. Se você sentir vontade. Atos capítulo 14, versículo 19. Diz assim o texto sagrado: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns. Os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles, e como abrira os gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Grave essa palavra aí, permaneceram. Repita comigo assim: permaneceram. O que é algo permanente para você? Permanente. Algo que você vai lá no dia e está ali, vai depois de um ano está ali, 2 anos está ali, 5 anos está ali, 20 anos está ali, 30 anos está ali.
Quando eu falo permanente, eu falo de irmãos, crentes, homens, mulheres de Deus, não rotulados por uma fé humana, não rotulados por uma denominação chamada de evangélica, não rotulados pelo ensino humano, não rotulados pelo movimento, não rotulados, irmãos, por os usos e costumes humanos, não rotulados por aquilo que está sendo vivido agora, por crises, não, mas alguém que teve um encontro real com Jesus Cristo de Nazaré, alguém que não tem dia, nem hora, nem noite para adorar, é alguém permanente, é alguém que adora no deserto, é alguém que adora em casa, é alguém que adora no sofrimento, na traição, na peleja, na frustração. Oh glória, será que ainda tem esses permanentes? Será que tem crente permanente? A pior coisa na igreja nos últimos dias chama-se inconstância. Os inconstantes de igreja, os inconstantes nos casamentos, os inconstantes nos trabalhos, os inconstantes em tudo que faz, não termina nada, não deixa nada permanente. Vive sem estabelecer fundamento e estrutura, não tem permanência nas coisas do Senhor, não tem permanência no chamado como obreiro, missionário. O vento leva, a crise leva, a traição leva embora. Quando Jesus disse, aleluia, preste atenção nessa noite, igreja, eu quero que você escute com o coração, não só com os ouvidos. Tem muito irmão que escuta só com os ouvidos, e quando sai por aquelas portas, não lembra de mais nada. Como assim, pastor? Você vai para a aula, e você está lá, acontece comigo direto isso. Está ouvindo o professor, ouvindo, mas não presta atenção naquilo que está sendo falado. E quando é com o coração, é porque tem sentimento, você presta atenção, você entende, é comigo que Deus fala, eu quero o Senhor, eu quero entender, sair com a revelação da palavra. Oh glória, eu quero sair, isso aí é para mim, eu vim aqui para ouvir o Senhor falar comigo mesmo, Senhor. Aí você escuta com o ouvido e com o seu coração. Quando Jesus disse que bem-aventurado aquele que ouve as palavras e pratica, ele chama de prudente aquele que ouve e pratica. Ele compara alguém que estabeleceu uma obra, construiu uma casa em terreno firme, terreno sólido, tem estrutura, vai ter permanência, vai ter legado. Alguém vai passar um dia e falar assim: aquela casa, por exemplo, monumentos históricos que foram feitos, como as torres, ali no Egito, aquelas pirâmides, que a ciência não consegue explicar como eles conseguiram tamanha façanha de erguer essas pedras desse jeito. Tem fundamento, tem permanência, tem história. Jesus disse que é preciso que se ouça e pratique, consolide a casa em terra firme, para que quando vier a peleja, a luta, o vento, a chuva, a enxurrada, a casa não caia. Aí eu entendo porque que muitos cristãos não têm permanência, porque precisa ouvir e praticar. Não podemos ser só ouvintes, temos que praticar. Modelo bíblico de igreja.
Primeiro nós vamos para Atos entender que é em Atos que inicia a igreja do Senhor na terra. O Novo Testamento. O Antigo se encerra, Jesus cumpre o Antigo. Ele é a revelação do Antigo. Jesus, ele vem, cumpre a lei. Jesus agora, ele vem trazer a visão da graça. Ele vem trazer, consolidar uma igreja na terra. Povos, pessoas simples, muitos deles nem sabiam ler direito. Mas Jesus vem estabelecer sua igreja, como disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro. Pedro significa pedra. Então tu és pedra, Pedro. E sobre esta pedra, que pedra? Jesus, que é a pedra fundamental, que é a pedra principal. Eu estou falando de pedra. Pedra é coisa sólida, pedra é coisa dura, pedra é coisa permanente. Quem vai em alguns lugares, rio por exemplo, tem pedra. Aquela pedra está ali desde a época de Noé, desde o dilúvio, que as águas subiram e desceram. Imagine a movimentação que foi na terra. Pedra é coisa permanente, forte. Jesus disse: sobre esta pedra, que é Ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Olha aí, quem não prevalece não é algo sólido. Quem não prevalece então não é permanente, não permanece. Então o inferno, os demônios, não vão ficar permanentemente aqui. Vai chegar uma hora do juízo de Deus, que tudo vai, o acerto de conta virá. E nós, igreja, iremos ter que prestar conta, porque o juízo começa pela igreja do Senhor. O juízo começa por nós, irmão. Diante de tudo que eu falei, fundamentado na palavra, Atos dos Apóstolos revela para nós, livro histórico, história, revela a igreja em movimento. Revela uma igreja vivendo a graça, vivendo a unção e vivendo o poder. Revela uma igreja que não está preocupada com coisas materiais. Revela uma igreja que está preocupada com almas. Repita comigo: almas. Então, o mais importante, não é o difícil. Está alto, hein, irmão? Tem alguma coisa errada, hein? O microfone do pregador baixo, do ministro alto, hein? O importante, irmãos, entenda nessa noite, ouça com atenção, permanente. A igreja do Senhor bíblica é uma igreja permanente. Então os irmãos começam o projeto não com a visão terrena, materialista, não com a visão de ter, não com a visão carnal, humana, mas uma visão vinda de cima. E o que motiva Paulo a fazer as 3 viagens missionárias? O que motiva Paulo a continuar pregando mesmo diante de açoites, de pedradas? O texto em ocasião que nós lemos em Atos, no capítulo de número 14, você vai ver, irmãos, que ele está vindo de um milagre, ele está vindo de um milagre extraordinário. Se você ler o capítulo 14, a partir do verso 1, e no verso 8, vai falar sobre a cura de um coxo. Aqui acontece algo sobrenatural. Eles são comparados a deuses pelo poder magnífico que acontece. Tentam sacrificar animais como forma de adoração aos deuses, mas Paulo rejeita,
longe dele qualquer glória humana. Deus falou comigo, pastor Cássio, sobre isso de forma séria. Longe de nós atribuir milagre a homem, longe de nós atribuir poder a homem, longe de nós atribuir, irmãos, fama, poder, glória, crescimento a homem. Não, está tudo errado, tudo errado. Longe de nós querer para si reconhecimento, porque faz a obra, porque faz missões, porque prega. Eu prego, se não tiver dinheiro eu não vou, se não tiver oferta eu não vou, se não tiver gasolina eu não vou. Então Paulo está vivendo outro evangelho, porque o evangelho que Paulo está vivendo não tinha isso. Se não tem eu não vou, se não dá eu não vou, se não tem dinheiro eu não vou. Esse não é o modelo de... Está tudo errado, está feio, irmão. Então peraí, pastor, é por isso que nós somos contrários a isso. O pregador é famosão, é grandão, sacrifica a igreja para pagar a passagem, para pagar o hotel, para pagar para o grandão vir aqui, forjar, mentir, enganar, e sai com o bolso cheio, e os irmãozinhos ficam sofrendo. Está errado. O modelo de igreja é missionária. Igreja não é glória, fama, palco, luzes, holofotes. Igreja não é quem prega mais, quem canta mais, quem faz mais, quem tem mais igreja, quem ganha mais, quem tem mais poder. Igreja é um projeto de sofrimento. Igreja é um projeto de dor. Pastor, dói demais. Ai, orebacandarabas, soreveriandarabas. Oh! Igreja não é reconhecida por templos luxuosos. Igreja não é reconhecida por cadeira de honra no altar. Igreja não é reconhecida porque tem um poliglota, porque tem um teólogo, porque tem... Não, igreja é conhecida, oh glória, como alguém que sofre, como alguém que chora por missões, por almas. Mas a igreja é conhecida. Anos depois da reforma, houve muitos movimentos. Os homens descobriram que o poder é bom, que a glória é boa, que honra é muito bom. Eu sempre, irmão, eu não digo aqui, eu não falo isso, Deus sabe do que eu vou dizer aqui. Não é uma forma de tentar, eu vou preparar um discurso com resultado, eu quero resultado. Não, porque o Espírito Santo é quem fala. Eu sempre tive essa dificuldade, com honrarias, reconhecimentos. Claro que envolve cultura, criação, pais simples, mães simples, casa simples, tudo envolve. Uma criança que é criada em uma família bilionária, a criação dela vai ter resultados. Ela vai pensar conforme o ambiente que ela viveu. Aí eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus. Rico se fez pobre. Rei se fez servo. Grande se fez pequeno. Poderoso se fez fraco. Pense nisso nessa noite, igreja. Sobre a visão de igreja. O que é igreja para você? Nós temos sofrido, irmão, dentro de igreja. Não é pelo evangelho. Temos sofrido, é por brigas,
dissensões, invejas, acusações. Passamos a maior parte da nossa vida, às vezes, em um sistema, aprisionados, disputando entre nós cargos. Eu vejo jovens ensaiando para ser aplaudido. Eu vejo pastores estudando para ganhar dinheiro. E sofremos muito nos últimos tempos, acusados dentro da própria igreja, rejeitados pelos próprios irmãos. O ambiente que deveria ser um ambiente de fortalecimento, preparação para a guerra lá fora, tem se tornado um ambiente de depressão, líderes que deprimem, líderes que excluem, líderes que matam, líderes que acusam. E não nos preparamos para guerrear lá fora. Nos tornamos os clubinhos de igreja, clubinhos de templos. Eu vou usar um termo bem duro, mas é um termozinho bem honesto que eu vou falar aqui. Nos tornamos farsas. Somos farsantes em muitas vezes da nossa vida. Por quê, pastor? Porque nem evangelizamos, nem nos esforçamos para falar de Jesus para ninguém. Mas falamos mal do nosso pastor, falamos mal da esposa, falamos mal do obreiro, falamos mal da irmã. Nos reunimos para apontar a vida dos outros, mas não nos reunimos para jejuar, para Deus levantar obreiros. Está aqui, ó. Não nos reunimos para orar e jejuar para Deus levantar presbíteros, discípulos. Então o modelo está errado. Está errado. Não é a palavra que está errada. Não queremos canais. Queremos canais para ser. Não. Existe um canal que não falha. O canal com o Espírito Santo. É feio, irmão, mas é verdade, viu? É feio, mas é verdade. De domingo a domingo, multidões de pessoas indo aos templos. Passam seus dias da semana, grandes. Eu digo nós, irmão, estou aqui. Somos nós, não vamos aqui, não. Somos nós. E aí quando nos reunimos aqui nesse lugar, não prestamos atenção na palavra, ficamos inquietos. Estamos inquietos porque o nosso dia a dia é a construção do teu dia a dia. O inimigo tem trabalhado cada vez mais na inquietação. Inquietação. E o lugar que deveria ser de comunhão, a gente tem a alegria de estar junto, né, irmão? Aqui, meu irmão, a irmã, tá do lado dele aí, chega o fogo, pega. Às vezes tem sido um lugar de sujeiras. O ímpio tem que entrar aqui sujo e ser limpo. O ímpio tem que sentir a presença de Deus quando entrar por aquela porta, assim, esse lugar está diferente, irmão. Porque Jesus falou comigo, sabe o que, irmão? Mateus 5:8. Felizes os limpos de coração, porque eles verão Deus. Aí eu
tenho pedido só a Deus, Deus limpa meu coração. Eu quero ser limpo, Senhor. Não quero ficar vendo malícia e maldade mesmo em ninguém, não. Eu quero ser limpo. Falar o que convém ao Espírito. Não ter medo de falar a verdade, mas ser limpo. Não vim aqui, irmão, e dar cajadada, mas estar com o coração sujo, não fazer nada para Deus, não visitar ninguém, não fazer uma visita aí. Você, irmão, que tem chamado capelania, hospital, você que tem um chamado missionário, você que tem um chamado evangelístico, pastor, obreiro, o que você está fazendo? Esperando o quê? Para fazer a obra do Senhor. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Me diga. Aqui você vê Paulo, irmão, olha só, agora eu vou fechar essa palavra, porque eu não vou ficar aqui falando, repetindo a mesma coisa. Esse texto narra a história de um missionário comprometido com almas. Não é missionário de fama, viu, irmão? Tá cheio de missionarinho, irmão, missionária, de púlpito, que vem para a igreja, irmão, que vem para, sabe? Mas não tem coragem, irmão, de participar do evangelismo da igreja. Não é isso aí não, irmão. Missionário, a palavra missão é receber ordem, é ser delegado por alguém para cumprir uma missão. A palavra missão representa receber uma ordem para cumprir algo, ordem de alguém, para cumprir alguma coisa. Não é missionário ou missionária de título, de nome. Não, eu estou falando de alguém que tem comprometimento com almas, que tem desejo em ver as pessoas libertas. E aqui estamos diante de uma igreja missionária, que mesmo, aí você vai entender o que é a igreja. Uma igreja não é templo, é você. Você é a igreja. Olhe para o irmão do seu lado, você é a igreja. Paulo é a igreja. Por isso que quando você dá mau testemunho, olha só, pastor, então quando eu dou mau testemunho, você dá mau testemunho, você é a igreja. E quando eu dou bom testemunho, você é a igreja. Paulo é a igreja aqui. Paulo não é Paulo homem para ele. Paulo é a igreja, representante de Cristo, cumprindo uma missão, um propósito, pregando a palavra. E diz o texto que foi apedrejado, ficou como morto. Irmãos, isso não foi brincadeira não. O que Paulo está ganhando? Os irmãos lá no fundo da igreja, vamos prestar atenção na palavra, em nome de Jesus. Porque eu estou pregando algo eterno. Eu não estou pregando palavra do Antônio. Se for do Antônio, irmão, você pode ficar aí no celular, mexer, brincar, conversar. Mas eu estou falando de um Deus que tem que ser, irmão, honrado, glorificado e exaltado. Eu estou falando de um Deus que os céus e a terra têm que tremer. Oh, Jesus! Paulo está cumprindo a missão de Deus, não é a missão dele. Se a missão fosse minha, eu tinha largado há muito tempo já, irmão, já tinha largado. A missão não é minha, é de Deus, veio dele, ele que deu. Eu já tinha largado há muito tempo, pastor, já tinha. Deus que me livre, Deus que me livre. É assim que a gente fala.
A gente trabalha, ajuda, faz e aquela coisa, né, irmão? Às vezes não tem reconhecimento, é ingratidão, é irmão que se rebela e divide, e sai da igreja, sai falando mal, se reúne e faz. A missão é dele, eu vou cumprir ela, eu vou pregar a palavra dele, eu vou falar, não importa. Você apedrejado, você traído, não importa. Eu não quero reconhecimento, irmão, mano, eu não quero. Esses dias estava pregando em uma igreja, Deus usou, falou. No final uma irmã que era de outra igreja falou: pastor, eu lá na sua igreja, usou esse termo, eu fui curada. E veio no meu coração: obrigado, Jesus, porque a glória é tua. Promover milagre, ficar usando curas para promover ministério, ficar usando coisas para promover a igreja, para os outros ficar sabendo, lá tem profeta, lá tem... Não, meu irmão, isso não é modelo de igreja. Os irmãos que entendem o que é igreja, eles sofrem pelo reino de Deus. Essa é do céu, viu, essa palavra. Vão sair da igreja, do ministério, vão procurar outro para congregar, está cheio, todo dia. Vão querer ouvir palavras que agrada, vão querer ouvir palavras que confortam, está cheio de pessoas assim. Mas a igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada, mesmo que com tribulações, mesmo que com lutas, diz o texto. Aí Paulo exortou os irmãos, olha aqui, ó, exortou os irmãos a permanecer na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns. Eu quero saber nessa noite, se nós vamos nos unir para evangelizar a cidade. Eu quero saber isso, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa casa, com os nossos filhos, com os bens, evangelizar com tudo. Eu quero saber se nós estamos dispostos mesmo a ser uma igreja missionária, evangelística. Eu quero saber, irmão, de verdade, se nós desejamos o céu e almas ir para o céu, ou nós somos apenas frequentadores de igreja. Se nós estamos aqui apenas por benefícios, para arrumar um casamento, para conquistar bens, para ser curado de uma dor, Deus abençoa casamento, Deus cura enfermidade, Deus faz tudo isso. A visão da igreja não é essa, é almas. Você pode ser curado de um câncer e morrer amanhã, de novo, morrer. Você pode ser curado de um câncer, de uma lepra, de uma deficiência, e amanhã você morrer. O povo quer, irmão, permanência na terra, o povo não quer no céu. Se é benefício, eu quero. Sofrer não. O Espírito está falando na minha boca nessa noite. Eu sinto fogo queimando no meu corpo nessa noite. A autoridade vinda dos céus para a tua vida,
A autoridade vinha dos céus para o teu ministério, para o teu casamento, teu filho. Não entregue aquilo que Deus te deu para o inimigo. Não entregue o dom. Não entregue o chamado. Não, permaneça, irmão. Permaneça, irmã. Obreiros, aqueles que têm chamado, volte, ainda dá tempo. Volte a fazer a obra. Volte a fazer a obra, diz o Senhor. Volte em nome de Jesus. Deus está chamando a igreja dele. Deus está chamando. Paulo estava todo machucado. E eu fico achando esse texto lindo. Eu acho esse texto lindo. Depois de tudo isso ele saiu e continuou a fazer a obra. Deus falou ao meu coração, sabe o que, irmãos? Muitos de nós, por qualquer coisa, inventamos desculpa. A desculpa é o filho. A desculpa é o marido. A desculpa é a distância da igreja. Vir para a igreja não é fazer obra. Vir para a igreja não é cumprir missão. Vir para a igreja é para adorar, ser ensinado, ser cheio e ir para o campo, testemunhar. Pregar, irmãos. Pregar que para mim é fácil. E lá fora? Nós estamos cheios de desculpas. Não é? Cheio de argumentos, nos achamos com razões. Todo mundo quer ter razão, irmão. Ainda mais se tem dinheiro. Se é filho de uma autoridade, já viu? Aquele que é filho de alguém que tem dinheiro. Sabe quem é meu pai? Sabe quem eu sou? As pessoas estão cheias de argumento. Tem gente que melhora um pouquinho na vida, irmão. Pronto, já era. É cheio de argumento. Deus está chamando uma igreja missionária. Deus me chamou para missões e falou comigo esses dias. Eu vou fazer. Eu vou levantar. Eu vou cumprir. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Papai, mas manda. Não, Senhor, eis-me aqui. Mas é o outro, é a outra. Não. Deus quer você. Ele alcançou você. Ele chamou você. Foi você. Ele te conhece. O artista e o cantor que você adorou, aquela atriz que você curte, não te conhece. Aquele artista que você segue, curte tudo que posta, não te conhece. Eu acho engraçado. Eu já vi, viu? Eu vi. Tem gente que fica rolando as coisas, né? E curtindo. Nem olha o que é. Jesus, Deus conhece você. Pena que nem a palavra dele a gente quer ler. Deus conhece você. Deus chamou a igreja para isso. Testemunhar o reino, pregar o reino. Só vai se tiver isso. Paulo estava todo machucado e continuou cumprindo a missão.
não vou deixar a missão, irmão. Estarei aqui no projeto, na frente da obra, cumprindo a missão, na batalha, em nome de Jesus, pregando, orando, enviando, em nome de Jesus. O inimigo não pode frustrar. Ainda tentou impedir o Paulo de viajar, como ele continua. Só tem alguém que consegue parar a missão, aquele que deu a ordem, que é Jesus. Só Ele pode dizer assim: acabou, aborte, volte. Mas se Ele mandar, vai mesmo, vai. Pastor, não tem problema. Vai, continua. Ah, meu casamento, meu filho, não tem. Continua. Ah, pastor, mas ninguém faz. É, você continua. Pastor, não tem problema. Deus falou, a ordem vem dele. Eu vou continuar. O inimigo falou assim, ó, larga aí. Sai da igreja, larga de ser besta. Larga de ser bobo. Tá ganhando o que aí? Negócio de igreja. Eu não sou pastor para ganhar dinheiro, irmão, e fama, e glória e aplauso, não. Eu sou pastor para arrebanhar ovelhas para o céu. As ovelhas é dele. Eu não posso ver a ovelha caída, indo para o inferno, e não falar para ela. Ovelha, viu? Não estou falando de bode, estou falando de ovelha. Ovelha. O céu não entra bode, é ovelha. Ovelhas do aprisco de Jesus. Então, nessa noite eu encerro dizendo que a palavra é: igreja é um povo com visão missionária, unidos na fé, no mesmo propósito, coração, desejosos em evangelizar, que tem experiência com o Espírito Santo, que tem essa chamada por Deus, porque a liderança tem que vir de Deus, que tem um projeto, irmão, de missionário, não só onde ele congrega, mas ele quer viajar e fazer a obra onde Deus mandar. Estou esperando, vai acontecer. Deus vai dar ordens. Cumpriu a missão, vai vir outra, viu? Qual foi? Orar por alguém, visitar. Deus vai dar sonhos. Através de sonhos, vai dar visão. Vai em tal lugar. Visita tal pessoa. Faz um propósito por esse. Ajuda esse, socorre esse. Eu estou falando com você. Semeia na vida desse. Deus está falando. Deus mandou e muitos não. Quando é para semear, irmão, se Deus mandar, já falei para Deus, eis-me aqui. E quando Deus manda, tem que testificar no coração da minha esposa, irmão. Deus não é Deus de confusão, de separação de voz. Deus, quando dá ordem, Ele dá as ferramentas. Ele não quer ver você ir para a guerra sem arma. Ele dá arma para você. Primeiro treina, disse: meu filho, vá, está aqui. É espiritual, igreja. Aqui é apenas um lugar de reunião nosso. Mas por onde você andar, você é igreja. Tem que dar testemunho do teu trabalho para as pessoas. A coisa pior que tem na igreja é isso, é ver o mau testemunho. Não adianta a gente ser crente aqui, botar uma roupa linda, arrumar o cabelo
e lá fora ser um péssimo testemunho. Não adianta. A missão, ela começa dentro da tua casa. Os teus, eles vão olhar para você e ver Cristo. Vamos orar nessa noite. Eita Deus. É forte, né, irmão? Eu estou sentindo a presença. Se Deus chamar a sua atenção, irmão, é porque Ele te ama, viu? A pior coisa que tem é quando Deus não nos repreende mais. Quando Deus entrega alguém, já era. Vai, e aí, você vai fazer o quê? Se Deus entregar você, você vai fazer o quê? Vai pedir a quem? Escutei já aqui na igreja, ministério, comunidade, e ali já era, os irmãos ali. O diabo gosta disso. Ele gosta de censurar, de manchar. Eu vejo aqui nessa noite, irmão, homens e mulheres cheios do Espírito. Eu vejo nessa noite homens e mulheres cheios do Espírito. Vou repetir de novo. Eu vejo nessa noite homens e mulheres cheios do Espírito. Aleluia. Jesus. Ele vai nos enviar. Um dia Deus me enviou lá em um hospital para visitar uma irmã da igreja. Estava enferma e eu não sabia. Se eu já contei, não lembro. Se eu já contei, alguns não ouviram, então eu vou contar de novo. E eu fui um dia de domingo, já tem um tempo isso. Porque quando eu sei, irmão, de um irmão necessitado, às vezes tem irmão que está necessitado, a gente não sabe, precisando de uma visita, de uma ajuda, de um auxílio. Quando eu sei, isso Deus é testemunho, o Espírito de Deus é testemunho disso. Só se não tiver possibilidade de ir. Possibilidade. Está impossibilitado, ou seja, não tem jeito. Fui. Me deparei com a família na portaria. E ali foi me dado a oportunidade de conversar com aquelas pessoas que tinha uma criança internada com uma bactéria que para a ciência era algo mortal. Ou seja, para a ciência estava praticamente dado como encerrado. Fiz a visita para essa irmã que muito se alegrou, estava lá triste, oprimida, se alegrou com a presença não do homem, mas do Espírito Santo que está em nós. Quando você chega em um lugar e o ambiente muda, não é você que muda o ambiente, é o Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que quando chega alegre, você quer que ela permaneça? Existe o humano, social, a natureza humana, é bom, mas é o Espírito que muda o ambiente. Orei, ministrei e ouvi a voz do Espírito Santo para ir nessa outra visita que não estava agendada. UTI infantil. Cumpri todos os requisitos para entrar naquele lugar. E ministrei aquilo que o Espírito Santo falou. E ali o Senhor entrou com a providência. Um tempo depois, não me recordo
se foi um mês ou menos, os pais mandaram uma mensagem de agradecimento, porque o filho tinha sido curado. Meu coração se encheu de alegria, não porque eu fui usado por Deus, mas porque Deus foi glorificado naquele dia. Certa vez, uma irmã me procurou, tempos depois, para dizer que a filha dela tinha sido curada de um câncer na garganta. Foi um dia à igreja, oramos, conforme fazemos, que não temos distinção, oramos, a pessoa vinha, a gente ora com alegria, com fé, e ela veio um dia agradecer: pastor, minha filha tinha um caroço, um câncer na garganta, e eu vim aqui só para agradecer. Eu soltei foguete, eu fiquei promovendo o meu ministério em cima disso, chamado meu em cima disso, nunca. A outra irmã era estéril, não podia ter filho. Oramos através do Espírito de Deus. Quando foi esse dia, ela procurou, disse: está com 2 filhos. Jesus abriu o ventre dela. Esses dias, mas acontecendo isso. Outra irmã lá no Goiás, estéril também, não podia ter filho. Através de outro irmão, fomos visitar, oramos. Filhinha dela deve estar com uns 2, 3 anos. Não ficamos aqui, irmãos. Vamos engrandecer o pastor. É o pastor nada. É o Espírito Santo. É chamado, é missão, é propósito. Por que eu estou dizendo isso, pastores, igreja? Porque a igreja nunca foi chamada para se promover, ela foi chamada para promover o nome. Ela foi chamada para anunciar o reino. Ela foi chamada para dar testemunho de Cristo, para viver Cristo. Fora disso, não é igreja. Igreja de Cristo é missão. Você foi alcançado, irmã, para viver isso. Se Jesus não tivesse misericórdia, você nem estaria aqui hoje. Então não se gabe, não se engrandeça, não ache que você é alguma coisa, não ache nada. Ache que Jesus em você. Ache que seja achado Jesus em você. Nessa noite, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui, com poder e glória. Eu vou fazer um convite que o Espírito Santo me direcionou, tá, irmãos? Eu agora procuro sempre usar as palavras corretas. Até isso Ele nos direciona. O Espírito nos direciona, o Espírito nos convence, Ele revela o que Ele quer através de nós. Eu quero chamar aqueles hoje que tem ministério, que tem chamado, que Deus já usou para obras, mas nos últimos tempos não tem feito nada para Jesus. Domingo passado falamos de recomeço, foi forte, Deus operou. Hoje eu quero falar de chamado. Chamado. Tem chamado? Quero, vou cumprir. Só aqueles que entenderam nessa noite a mensagem e o Espírito Santo falou com você, que tem chamado. Eu vou fazer uma unção de Deus na tua vida e orar, eu, homem, através do Espírito de Deus.
Mas você vai vir aqui com a condição, a partir de hoje, de compromisso na obra.